Se tem uma pergunta que eu recebo muito lá no meu Instagram é como eu comecei a investir na Bolsa de Valores, por onde começar, onde encontrar as melhores informações, como obter conhecimento. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu não passei por grandes superações na minha vida, não enfrentei grandes dificuldades e também não nasci um gênio que já sabia de tudo. Ou seja, minha história não é tão legal assim de ser contada, mas eu decidi gravar esse vídeo mesmo assim. Eu acho que a minha história pode te ajudar bastante, especialmente se você estiver nesse impasse inicial de não saber por onde começar a investir na Bolsa de Valores, e se você tiver a minha faixa de idade, uns 20 anos, talvez você se identifique também, porque a minha história é bem marcada por conflitos na minha vida estudantil, na época de escola, de faculdade, né? E para complementar, eu vou te recomendar também alguns livros e materiais que eu utilizei para estudar e adquirir mais conhecimento sobre Bolsa de Valores, beleza? Então, como vai ser um vídeo bem completo, com muita informação, assiste até o final, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir te dar um direcionamento para você começar a investir na bolsa assim que esse vídeo terminar. E aí, já introduzindo a minha história, caso você não me conheça, caso esse daqui seja o seu primeiro vídeo nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E já vai deixando um like aqui nesse vídeo se você se interessar pelo assunto e se inscrevendo também no canal no botão vermelho, porque eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar a minha trajetória daqui pra frente. Mas como eu comentei, a minha história começa lá na época da escola. Graças a Deus eu tive a oportunidade de nascer em uma família muito bem estruturada que sempre me deu todas as melhores condições para eu conseguir buscar sempre o melhor de mim. Mas apesar disso, mesmo estudando em uma das melhores escolas aqui da minha cidade, em Salvador, na Bahia, eu nunca fui um aluno muito exemplar. Toda escola tem aquela galera lá do fundão que fica fazendo barulho, atrapalhando um pouquinho as aulas, fica usando o celular, dormindo, e eu fazia parte dessa galera. E se você passou recentemente por esse período de escola ou ainda está nele, você sabe que tem um momento que serve como virada de chave para praticamente todo adolescente. É o momento que ele descobre o que ele quer fazer da vida, qual é o curso que ele quer seguir na faculdade. O problema é que eu acho que eu nunca tive essa virada de chave, e conforme os anos foram passando na escola, eu fui observando todos os meus amigos virando essa chave, descobrindo o que eles queriam fazer, e eu não sentia que isso aconteceria pra mim. Como eu sempre gostei muito de empreendedorismo, um dos meus hobbies era ler biografias de grandes empreendedores, tanto da minha época quanto de épocas passadas. Num primeiro momento eu não me importei muito com isso. Eu tinha um amigo dessa época da escola, na realidade ainda tenho, nós ainda somos amigos, que também compartilhava um pouco dessa paixão por empreendedorismo comigo. A gente tinha o costume de, ao invés de prestar atenção nas aulas, ficar desenhando protótipos de empresas, ficar pensando em coisas, conversando sobre grandes feitos dos grandes empreendedores. Eu lembro de uma vez que a gente chegou a desenhar um protótipo de uma nova rede social no meio de uma aula de biologia. A gente pensava que seria ali o novo Facebook. Esse projeto, é claro, nunca saiu do papel, mas a gente gostava de fazer. E foi inclusive durante uma dessas aulas improdutivas, né, que quase nunca eu prestava atenção, que eu comecei a estudar sobre investimentos, descobrindo pela internet. E esse meu amigo, eu acho que ele sentia mais ou menos a mesma coisa que eu naquela época. Ele não sabia muito bem o que ele queria fazer na faculdade, ele gostava muito de empreendedorismo, começou a estudar investimentos comigo no meio das aulas, então a gente compartilhava de muitos interesses em comum. O grande estalo dessa história, eu acredito que tenha sido quando a situação se alterou um pouco, quando esse meu amigo, em um dado momento, descobriu o que ele queria fazer na faculdade, ou tomou essa decisão. E aí, se naquele primeiro momento que eu tinha visto os meus outros amigos decidindo o que queriam fazer, eu não tinha me importado, agora era algo que começava a me incomodar, porque ele era a pessoa que eu tinha como visão, era a pessoa que eu via que era mais ou menos parecida comigo. E aí, quando ele se juntou ao grupo das pessoas que tinham decidido o que queriam fazer na faculdade, eu comecei a me sentir um pouco estranho. E aí eu acho que depois dessa situação, meio que motivado pela vontade de não ficar pra trás, eu me dividi em dois, né? Uma parte de mim decidiu que eu tinha que ser igual às outras pessoas, que eu tinha que encontrar um curso de faculdade pra seguir, e eu decidi procurar por todos os cursos existentes na face da terra. Eu lembro que eu cheguei a comprar aquelas revistinhas de profissões que vendiam em bancas de revista, talvez você já tenha visto alguma delas, que tem lá, por exemplo, uma lista de várias profissões diferentes por letra do alfabeto, e você vai lendo, e eu dei uma lida praticamente em todas as profissões que tinham nessas revistas, inclusive pesquisando aí pela internet, e infelizmente eu não encontrei nada que eu me identificasse, nada que eu falasse, é isso que eu quero fazer. Nesse ponto, várias pessoas começaram a se envolver, né? Eu não fiquei sozinho nessa decisão, meus próprios amigos vieram me aconselhar, tentar me mostrar algumas profissões que talvez combinariam comigo, meus familiares fizeram o mesmo, então eu tive um certo apoio nessa decisão, mas eu não consegui encontrar nada que eu me identificasse mesmo assim. E aí, fracassando nessa busca de uma profissão, de uma faculdade que eu me identificasse, eu decidi focar na segunda parte de mim. Eu falei que eu tinha me dividido em duas partes diferentes, né? A primeira eu estava tentando encontrar um curso de faculdade e a segunda estava tentando se aperfeiçoar no mundo dos investimentos, no mundo do empreendedorismo, que sempre foi algo que eu gostei bastante e eu tinha noção que era um caminho que dava para ser seguido. Só que na época eu era um moleque de, sei lá, 16 anos, então eu não tinha
muita noção das coisas. E aí, estudando bem superficialmente os assuntos de investimentos, eu comecei a tentar aplicar qualquer modinha de investimento que eu via na internet. Eu via alguém comentando no Facebook sobre algo, eu ia fazer, mesmo sem ter o menor conhecimento. Na minha primeira tentativa eu tive muita sorte, né? Acredito que tenha sido a sorte de principiante, porque a primeira modinha de investimento que eu me deparei lá com os 16 anos foi o Bitcoin. Eu inclusive me lembro dos valores até hoje. Eu investi R$400 em Bitcoin, eu descobri ele através daqueles grupos do Facebook, se eu não me engano, as pessoas falando que era o futuro, e eu decidi acreditar, e esses R$400 se transformaram em 6.027,50 centavos. Então foi uma multiplicação bem interessante para um menino de 16 anos. Só que eu acho que a falta de experiência, a pouca idade, também traz muita imaturidade nos investimentos. E quando isso daí aconteceu, eu comecei a me achar. Eu me deixei levar pela ganância. Eu comecei a achar que eu era um gênio, era o primeiro investimento que eu estava fazendo, eu tinha transformado R$400 em mais de 6 mil. Eu me achava ali o melhor investidor do mundo. E aí o que eu comecei a pensar? Que qualquer coisa que eu fizesse ia dar certo, que se eu continuasse nesse ritmo, eu ia me transformar em milionário da noite pro dia. Era só eu replicar isso daqui mais algumas vezes e eu ia ter R$1 milhão. E aí eu comecei a fazer tudo que aparecia na minha frente, achando que eu saberia fazer tudo. Só que isso daí pra mim era como pular de um avião sem paraquedas, né? Na segunda vez que eu tentei replicar a mesma coisa com Bitcoin, eu já perdi dinheiro. O Bitcoin teve uma queda, uma desvalorização, eu não entendia nada, me desesperei, vendi com prejuízo. Depois eu migrei pra aposta esportiva. Não sei de onde eu tirei essa ideia, eu nunca entendi de esporte, nunca pratiquei esporte, nunca fui bom em nada desse mundo. Mas fui fazer aposta esportiva e, é claro, perdi dinheiro também. Depois da aposta esportiva, começou a modinha das opções binárias, era o começo das opções binárias. E é claro, como eu falo sempre no meu Instagram, ninguém vai ganhar dinheiro de fato com isso daí. Investi ali o que sobrava do dinheiro que eu tinha ganhado com Bitcoin, que eu não tinha perdido ainda, e perdi todo o resto, né? Então, todo aquele dinheiro que eu ganhei da primeira vez com Bitcoin, os R$6.027,50, eu perdi inteiros fazendo esse tipo de investimento sem conhecimento. Aposta esportiva, opções binárias, o próprio Bitcoin, eu perdi uma boa parte do dinheiro do próprio Bitcoin, então foi um desastre. Eu quase cheguei a me envolver, inclusive, com day trade e com pirâmides financeiras, né? Mas eu fui impedido por alguns familiares que já tinham tentado, já tinham sofrido nesses esquemas fraudulentos e acabaram me aconselhando, e eu aceitei o conselho, né? Eu não cheguei a fazer day trade nem entrar em pirâmides. Mas depois dessa desilusão, eu meio que senti que aquilo não era pra mim e eu passei um tempinho desanimado, achando que investimento era coisa de outro mundo, que eu não tinha nascido pra fazer aquilo. E aí, é claro, a minha mente entrou em confusão, porque eu tinha fracassado naquelas duas divisões que eu tive depois de ver o meu amigo decidindo o que queria fazer na faculdade. Eu não tinha encontrado o que eu queria fazer na faculdade, que era a minha esperança ali de conseguir ter um dinheiro no futuro, ter uma renda no futuro, e eu também não tinha me dado bem com os investimentos, que na minha mente, na época, era um caminho que eu poderia seguir para enriquecer. Ou eu trabalhava, fazia uma faculdade e trabalhava, ou eu ficava rico com investimentos. Hoje eu já sei que isso daqui não é verdade. Ninguém vai enriquecer com investimentos. Você enriquece com o seu trabalho e os investimentos estão ali para potencializar os seus retornos. Mas na época, aquilo era o que fazia sentido para mim. Ou eu ficava rico cursando uma faculdade, arranjando um emprego e seguindo esse emprego o resto da minha vida, ou eu era um ótimo investidor e ganhava dinheiro, ficava rico investindo e nunca ia precisar trabalhar na minha vida. Como nas duas eu tinha fracassado, não tinha gostado de nada da faculdade e não tinha me dado bem com os investimentos, eu passei um tempo em conflito, né, sem saber o que fazer, me convencendo de que eu ia ter que inventar alguma coisa, ia ter que fazer algum milagre. Eu fiquei bem desanimado. Em alguns momentos eu me animava um pouquinho mais com a faculdade, encontrava alguns cursos e pensava, talvez esse daqui seja pra mim, mas logo depois eu me desiludia. Eu voltava a estudar um pouquinho sobre investimentos, mas quando complicava demais, eu sentia que aquilo realmente não era pra mim e desistia. Então eu levei um certo tempo nesse vai e vem, tentando um lado, tentando o outro, mas sempre desistindo no meio. E aí chegou o fim do ano escolar e eu estava entrando de férias. Na época ali eu estava no segundo ano do ensino médio, eu estava entrando de férias para depois começar o terceiro ano, que é o ano antes do vestibular. Então eu tinha mais um ano aí para resolver os meus problemas. E quando eu entrei de férias, eu encontrei nas férias, no tempo livre que eu tinha adquirido da escola, a oportunidade perfeita para estudar um dos lados. Eu não tinha que acordar cedo para ir para a escola, não tinha que passar o dia inteiro lá, não tinha prova para estudar, e eu tinha muito tempo livre ali e decidi utilizar esse tempo para investir em mim mesmo, para me descobrir no caminho. Nessa época das férias, eu acho que eu estava mais desanimado com o lado das profissões, com o lado das faculdades, que eu nem sequer cheguei a pensar nisso. Talvez, se eu tivesse muito desanimado com os investimentos, eu teria passado as minhas férias inteiras lendo sobre profissões diferentes, faculdades diferentes, para tentar encontrar alguma que eu quisesse seguir. Mas eu estava tão desanimado com isso que eu decidi focar nos investimentos. Na época eu ainda achava que investimentos poderiam me enriquecer, eu falei então que aquilo dali era a solução para mim. Eu tinha que sentar na cadeira e estudar sobre investimentos o dia inteiro e eu ia conseguir entender. E foi o que eu fiz. Eu sempre fui bem obsessivo com as coisas que eu quero aprender. Quando eu quero realmente estudar, eu estudo mesmo. Então eu lembro de abrir várias abas diferentes no YouTube
de vários canais diferentes, de baixar vários PDFs diferentes de livros, né? Na época tinha alguns livros gratuitos que a galera disponibilizava na Amazon, e aí eu baixava esses livros e lia também. Eu lembro de estudar bastante sobre investimentos. Eu passava horas do meu dia só sentado no computador, lendo, vendo vídeos, estudando sobre investimentos, tentando aprender a investir. E foi no meio desses estudos que eu descobri uma abordagem que até então eu não sabia que existia para finanças e para investimentos. A abordagem que eu utilizo hoje nos meus investimentos. Essa filosofia mais de longo prazo. E aí eu me apaixonei, eu comecei a estudar tudo que eu podia estudar sobre essa filosofia de longo prazo, deixei todas as outras abordagens de investimento de lado, não queria nem saber que elas existiam. Eu comprei vários livros diferentes, já vou te mostrar alguns dos livros que me guiaram nesse caminho. Eu abri vários artigos na internet de blogs diferentes para ler, várias abas de vídeos no YouTube, tudo sobre essa filosofia de mais longo prazo, e eu literalmente me apaixonei. Eu senti ali que era aquela filosofia, aquela forma de investir que me levaria até os meus objetivos. No meio desses estudos, é claro, eu descobri que a bolsa de valores não ia me enriquecer, pelo menos não com essa filosofia de longo prazo. Ela servia ali para potencializar os meus ganhos, então eu tinha que arranjar um trabalho, eu ia ter que achar um caminho, mesmo que não fosse pela faculdade. Mas na época eu tava tão animado que eu tinha encontrado alguma coisa que eu gostava, que eu nem me importei com essa dificuldade de ter que achar um outro caminho que não fosse a faculdade, porque na época ainda existia o programa da faculdade. Eu não achava alguma coisa que eu queria fazer lá, então eu tinha que resolver esse outro problema, mas eu tava tão feliz que eu nem enxergava isso daí. E foi mais ou menos assim que eu comecei a investir na bolsa de valores. Eu li vários livros diferentes, dentre eles 4 foram cruciais para o meu processo de aprendizagem nessa época de férias que eu estava estudando. Bem-vindo à Bolsa de Valores, do Marcelo Piazza, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, Warren Buffett e Análise de Balanços, da Mary Buffett, e O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Esses 4 livros aqui moldaram bastante da minha filosofia de investimentos, e eu lembro de ter lido todos eles nessas férias aí, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, de 16 para 17 anos. Claro que eu não tinha muito conhecimento na época para entender todos esses livros, então tinham muitos termos nos livros que eu não entendia, mas eu tinha esse perfil de ser mais autodidata, então quando tinha algo que eu não entendia no livro, eu jogava esse termo no Google e abria vários artigos diferentes para ler até eu entender, repetia isso o tempo inteiro, pegava vídeos do YouTube também quando eu não entendia, através de texto, através de artigos em blog. Então eu sempre gostei bastante de estudar sobre as coisas que eu me apaixonava, e investimentos foi uma delas. E aí eu comecei a investir, eu comprei a primeira ação ali, o primeiro fundo imobiliário ali, fui entendendo como as coisas funcionavam, como era a dinâmica do mercado, e só depois que eu fui me preocupar com outro problema, outro lado da equação, que seria a profissão, uma carreira para seguir, para tirar o dinheiro para investir. Você precisa de dinheiro para investir. Na época eu não tinha tanto dinheiro assim, eu tinha um dinheiro guardado só, e era esse que eu estava utilizando para aprender. E aí conforme eu ia investindo, conforme eu ia aprendendo mais e adquirindo mais conhecimento, eu fui sentindo a necessidade de aprofundar cada vez mais o conhecimento que eu tinha sobre bolsa de valores. E aí eu decidi investir em cursos. Eu investi na grande maioria dos cursos dos grandes influencers, dos maiores canais do YouTube que você provavelmente conhece. Eu fiz quase todos deles, não vou dizer todos, porque pode ter algum que eu sequer sei que existe, mas eu fiz de muitos deles, também contribuíram muito no meu processo de aprendizado. Eu comecei a estudar de forma mais acadêmica, pegar papers acadêmicos em inglês de grandes economistas, de grandes investidores, e ler até atingir o conhecimento que eu tenho hoje, né? Que ainda é um conhecimento bem modesto. Eu tenho 4 anos, menos de 4 anos de bolsa investindo, então isso daqui ainda é um processo muito longo que eu tenho pela frente, mas eu tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha lá nos 16 anos. Isso daqui já é algo que me deixa bem feliz. Então foi basicamente assim que eu comecei, motivado por conflitos na minha vida escolar e bem indeciso quanto ao que eu queria fazer para o meu futuro. Hoje em dia eu já tenho uma visão bem diferente da que eu tinha lá nos 16 anos, eu continuo investindo, mas eu já encontrei um caminho de carreira que é interessante para mim, um caminho que eu tenho prazer em seguir e que eu me enxergo fazendo daqui a muitos anos. É claro, não está diretamente vinculado com a faculdade, assim como eu já esperava que fosse acontecer, mas é o caminho que eu encontrei e eu continuo seguindo por ele e investindo, os dois juntos aqui, aliados para alcançar os meus objetivos. Esse daqui que foi o grande segredo que eu enxerguei nos meus estudos sobre bolsa de valores. Bom, então se você gostou desse vídeo, se você acha que eu consegui te ajudar, consegui te passar um direcionamento para você começar a investir na bolsa de valores, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like nesse vídeo, caso você ainda não tenha dado, e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque assim você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Se você já conhece a história da minha vida, você vai gostar muito de conhecer o meu trabalho aqui no YouTube. Aqui na descrição eu vou deixar o nome dos 4 livros que eu comentei, que foram os 4 livros que mais me ajudaram no meu processo de aprendizado, no meu processo de estudo sobre investimentos, sobre bolsa de valores, especialmente ações, caso você queira relembrar. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo muito interessante que eu trouxe pro canal sobre ações, caso te interesse assistir na sequência. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.